Beleza. E seguindo na toada das grandes empresas, só que agora a gente vai falar, na verdade, um exemplo negativo. E surpreendentemente negativo, né? Que é uma empresa que tem tem a experiência do cliente como algo bastante caro, né? Tem até livros, né? O jeito Disney de encantar e etc. Que a Disney fez uma péssima gestão de crise num caso aqui, em que uma médica morreu em outubro de 23, depois sofreu uma reação alérgica no parque do Epcot. Já foi no Epcot, né? Já fui. Muito legal o parque. Fui criança e fui adulta. Eu fui, As duas experiências são maravilhosas. Eu fui na época que eu tava vindo for fun, fui meio adolescente, assim. E aí, enfim, o viúvo acabou entrando com um processo contra a Disney pedindo $50 mil contra a empresa. Até aí, né, a gente entende que é algo até presumível. Você entende que isso vai acontecer. Sim. E Só com que... um valor assim, porque é difícil quantificar uma vida, né? Exatamente. Só que aí, nos Estados Unidos, então, cada estado tem uma legislação diferente e deve ter uma jurisprudência específica. Ele entrou com $50 mil. E, enfim, durante os últimos dias, esse caso acabou tomando uma proporção maior do que a gente está acostumado, porque a Disney afirmou que não pode ser processada pela morte da mulher, da pessoa, da médica, porque em 2019, isso foi acontecendo em 2023, a Disney alegou que ela assinou um termo de uso de serviço da Disney Plus, o canal de streaming, gente, é isso mesmo, fazendo um teste gratuito por um mês. E nesse contrato que ela assinou, né, o documento exigia que o usuário abrisse mão de todas as disputas judiciais da empresa. Pois eu acho que tem alguns pontos interessantes que a gente pode falar sobre isso. Primeiro, a assinatura de termos e condições. Perfeito. A forma como a Disney se defendeu, ela é uma forma que não é coincidente com o sistema legal, e nesse caso o sistema legal americano, não, ela é perfeitamente coincidente. Havia uma previsão nos termos e condições de uso do Disney Plus, que você abria mão das disputas judiciais, tendo que usar soluções alternativas de conflito. Câmara arbitral, mediação. Então, ou seja, o meio judicial não seria o meio mais adequado. Acontece que, no Brasil, se você vai discutir essa cláusula, certamente ela vai ser ponderada e, eventualmente, revogada e não utilizada por ser abusiva ou leonina dentro de um contrato de adesão. A gente pode encontrar uma série de julgados brasileiros que vão corroborar com esse entendimento. Mas no sistema americano não é assim. Isso é um fato. No sistema americano, ele traz, inclusive, alguns conceitos que a gente até utilizou numa lei de 2019, que o contrato faz lei entre partes. Então, se eu estou acordando, o Rodrigo está acordando, beleza, tá tudo bem, a gente tem que seguir o que está disposto aqui. E nos Estados Unidos, isso é muito mais sério do que no Brasil. Isso não tem muita ponderação. Não existe tanta elasticidade para a gente dizer, não, isso não pode ser levado a cabo. Nos Estados Unidos é diferente. Agora, eu acho que a Disney fez uma gestão ruim de crise, porque a gente sabe que hoje em dia, num ambiente completamente digital, a imagem de uma marca, ela vale muito. Então, talvez... porque, assim, as matérias vão se reproduzindo nos jornais, etc. E até a notícia vai havendo um certo nível de distorção. Mas, quando a gente recebe essa notícia, dá a impressão como se a Disney não valorasse aquele evento, que foi um evento seríssimo, que é uma mulher morrer por uma crise alérgica dentro de um parque da Disney. Mas, ao mesmo tempo, se você analisa num aspecto estritamente legal, a Disney foi extremamente legalista, mas é a melhor forma de se comunicar e de se portar dentro desse ambiente em que a sua marca é a coisa mais importante. Exato. Então, como o consumidor enxerga a sua marca e o seu nível de credibilidade é a coisa mais importante, então a gente tem esse aspecto. E a gente tem um aspecto judicial, que nos Estados Unidos isso é levado muito a sério e não tem nenhum nível de elasticidade ou de análise sobre aquilo, o cara assinou e é isso. E que no Brasil, isso certamente, ou muito possivelmente, né, usando o termo mais adequado, seria flexibilizado dentro de um pleito judicial. Exato. Aqui no Brasil, para mim, parece claro que essa cláusula seria totalmente nula, visto, enfim, direito do consumidor. Esse caso, há uma clara desproporção de forças, um desequilíbrio de forças ali que colocariam em xeque, né, essa argumentação da defesa da Disney. Só que o ponto é justamente esse, Nath, ir além do debate jurídico, porque Claro. até porque a gente está falando de uma legislação internacional, a gente tem que respeitar a legislação
do estado da Flórida, nesse caso. Mas o ponto é justamente a gestão da crise. A gente trouxe, acho que tem bastante tempo já, o caso da BMW com o cantor João Paulo, Sim. que também a gente abordou o tema da gestão de crise e o quão caro pode sair uma decisão de uma estratégia jurídica para a empresa e de uma decisão na qual extrapole o próprio jurídico, né? Nesse caso, a gente está repercutindo isso aqui. Essa matéria que a gente achou veio do Globo.com, pequenas empresas de grandes negócios. Eu já vi vários textões no LinkedIn sobre essa matéria, inclusive. Pois é, quer dizer, o quanto $50 mil, né, que é o caso, então valem a pena ser debatidos em sede judicial perante essa repercussão. O debate é justamente esse, é uma valoração da causa, o quanto vale a pena, né? Pois é, gente, cadê o PR da Disney nesse momento? Não sei se ele se manifestou, e se manifestou e vocês viram, manda pra gente as notícias do posicionamento de um eventual PR da Disney nesse caso. Mas as notícias que chegam, a gente tem que entender, inclusive a gente como empresa, você não tem controle de como as notícias se propagam. Então a notícia que chega no Brasil é uma notícia como se eles tivessem feito uma gestão de crise muito ruim. Exato. Se isso aconteceu de alguma forma diferente, não foi assim que chegou aqui. E isso, por si só, já é muito ruim. Isso aí, assim, até tentando entender, né, o que aconteceu no meio do caminho para isso ter rolado dessa forma. Exatamente. Porque, cara, nitidamente, assim, a minha aposta, tá? Seria uma falta de conexão ali entre os departamentos da Disney nesse sentido. Enfim, o board, com o PR, como você falou, com o jurídico. Sim. Porque, cara, é uma frieza jurídica que não faz sentido para uma decisão de negócios, né? É o que eu digo, assim, quando você vai colhendo informações via portais, você não sabe até que ponto faz sentido para aquele veículo veicular aquela informação daquela forma. Então, assim, sabe-se o que aconteceu? Será que a gente vai receber em breve uma notícia dizendo que a Disney fez uma proposta específica para aquela pessoa, que ele não quis judicializar porque ele vai resolver isso de uma outra forma, uma forma muito mais simplificada, porque, inclusive, a proposta de soluções alternativas de conflito, elas são para simplificar, elas não são para complicar. E, nesse caso, além de não serem para complicar, elas também são para conferir um sigilo, né? Porque processos são públicos, soluções alternativas de conflito não são públicas. Então, enfim, são muitas variáveis. A gente trabalha com as informações que a gente tem, que a gente recebe aqui dos veículos e dentro do Brasil, mas eu espero que a gente receba alguma notícia dizendo que não foi bem assim, que houve sim uma gestão melhor, que houve sim uma comunicação e que a família foi tratada com muito respeito nesse caso.